Eu gostaria que, como chave para a nossa reflexão nesta homilia, fosse o refrão do Salmo 99 que nós rezamos, que nós cantamos. E aí esta chave, ela vai em direção também ao tema desta nossa novena, desta quinta noite, que nós somos enviados pelo coração de Jesus a levar esperança e salvação. E também ao tema missionário do Evangelho. Vocês lembram do refrão que nós rezamos? Lembram? Não. Eu estava meio distraído. Nós somos o quê? O povo e o rebanho do Senhor. Esta é a ideia central. Se você for para casa e você que está em casa nos acompanhando, ficar com esta ideia, já valeu. Nós somos um povo. Nós pertencemos a um povo, a um rebanho, e o Senhor é o nosso pastor. Pertencemos a um povo. E uma coisa que é fundamental, Deus quando salva, Ele salva um povo. Ele não salva uma pessoa. Ele salva um povo. Então qual deve ser o meu esforço? O meu esforço deve ser para não ficar desgarrado desse rebanho. Para sempre fazer parte deste povo que será salvo, que vai se salvando, que já é salvo, que já foi salvo. A salvação ela é dinâmica. Nós vamos vivendo e vamos experimentando a salvação na nossa vida. Então eu tenho que me esforçar para não ficar longe do rebanho. Não ser uma ovelha desgarrada, que aliás no Evangelho, vendo as multidões, compadeceu-se delas. O que é compadecer-se? É se colocar no lugar de. O exemplo mais bonito de compaixão entre nós é quando um filho está doente e a mãe, muitas vezes, ou o pai, sofre mais do que o filho que está doente. Compaixão é se colocar no lugar de. Se colocar no lugar do outro. Então Jesus se colocou no lugar daquelas pessoas. E nós, tantas vezes, até na nossa oração falamos, tende compaixão de nós, Senhor. É dizendo, olha, Senhor, se coloque no nosso lugar. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então essa é uma ideia central, de não ser uma ovelha desgarrada, de não ficar longe. E nós ouvimos a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Romanos, onde Paulo apresenta este povo que estava desgarrado, que estava longe do seu Senhor, que ele é salvo. Alguém deu a vida por este povo, que é Jesus. E aí ele diz, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, ele veio morrer inclusive pelos inimigos. Você imagina alguém dar vida pelo inimigo? Pelo amigo, podemos até dar a vida, não é? Mas por um inimigo? Pois bem, ele veio então ser o nosso Salvador. Por isso que a salvação ela é tão importante na nossa vida. Por isso que nós somos convidados a levar esperança e também salvação para as pessoas. Podemos recordar daquela bonita passagem dos leprosos. Vocês lembram quantos leprosos Jesus curou? Vocês lembram? 10 leprosos. Quantos desses 10 voltaram? 1. Ele curou 10, mas só um se salvou. Ele disse, a tua fé te salvou. Então, receber a cura de Deus, receber alguma graça especial, não significa receber a salvação. Tem pessoas que não recebem, melhor dizendo, tem pessoas que não recebem a cura, mas recebem a salvação. Você percebe? Aliás, Jesus na terra, quando esteve entre nós, Ele não curou todas as pessoas.
Guarde isso. Jesus não curou todas as pessoas. Algumas pessoas que apareciam ele curou, mas não curou todas. Mas todas as pessoas que se aproximaram dele tiveram a sua vida transformada. Então Jesus, isso é muito e deve ficar claro para nós, como missionários, porque somos batizados, somos discípulos. Sendo discípulos, todo discípulo é missionário. Nós temos que proclamar Jesus não como nosso curandeiro. E muitas vezes nós achamos que Jesus é o nosso curandeiro, nosso quebra-galho. Ele não é curandeiro e não é quebra-galho. Ele é nosso Salvador. A salvação é mais importante do que a cura. Tem pessoas curadas, eu repito, que não foram salvas, porque não se abriram à graça de Deus, porque continuaram levando a vida de pecado, não se abriram a ter uma união íntima com o Senhor, tiveram uma vida sacramental, mas não tiveram uma vida íntima com Deus. Essa união, ela não acontece. Quando eu estou em pecado é difícil, isso é no Concílio de Trento, e nós falamos já na semana passada, que se eu não levo uma vida de graça, eu não consigo estar em união com Deus. Vida de graça é salvação. Então todos nós somos convidados a experimentar a salvação da nossa vida. Deus, Ele enviou seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, pelos amigos, pelos inimigos, por todos, para salvar um povo. E este povo, você e eu queremos fazer parte. Por isso que Ele é o nosso Salvador. As curas, os milagres, as graças que nós pedimos, elas acontecem como sinais da salvação. Mas muito mais importante é a salvação. E para terminar, eu gostaria de contar uma história que ilustra muito bem o Evangelho, o tema de hoje, que é a salvação, que foi uma história que me marcou muito quando eu ouvi e que tem tudo a ver com a liturgia de hoje. Certa vez um jornalista, que era ateu, além de ateu, além de ele não acreditar em Deus, ele era anticlerical, ele não gostava da igreja. Mas ele era muito famoso, escrevia peças de teatro, roteiros de filmes inclusive. E ele tinha uma filha que era especial, que era portadora de deficiência física. E esta filha inclusive viveu mais tempo do que ele faleceu, essa filha. E ela era a grande pérola da vida dele. A grande briga dele com Deus era justamente por causa da filha. E aí, depois que ele morreu, esse jornalista, eles foram ver os seus escritos e ele tinha escrito, não se sabe se era para um filme, para um romance, uma novela, mas tinha um roteiro preparado. E ele, nesse roteiro, que ilustra muito bem o evangelho desse fim de semana, ele hipotetizou a segunda vinda de Jesus. Então Jesus marcou que voltaria para a terra. E no lugar que Jesus ia chegar, eles já prepararam todos os leprosos não, os doentes, todos os enfermos, os que estavam em cadeira de rodas, os paralíticos, todos do lado. E a televisão, todo mundo lá com o celular já ligado para fazer um filmezinho quando Jesus chegasse, né? Mas vocês imaginam, né? Uma coisa assim, tudo saindo nas redes. Aí Jesus chegou e ele ficou assim meio incomodado porque ele chegou, ele tinha que fazer alguns milagres. Aí ele chegou e curou, realmente ele curou aquelas pessoas que estavam perto dele. Depois ele conseguiu se desviar da imprensa, fugir para um lugar para rezar. Jesus queria rezar, queria se encontrar com o Pai. E no caminho, quando ele estava indo querendo se encontrar com o Pai, ele estava se aproximando para se encontrar com o Pai, ele vê ao longe duas pessoas que estavam chegando. E uma pessoa parecia um homem, levando uma outra pessoa na cadeira de rodas. Era aquele senhor, com a sua filha. Jesus pensou, vou ter que fazer mais uma cura. Aí quando se aproximou, viu que era realmente aquele pai, aquele jornalista, e a sua filha, especial, na cadeira de rodas. Jesus estendeu as mãos para curar, já para fazer a oração de cura. E ele disse assim, não, eu não quero que o Senhor cure a minha filha.
Eu quero que o Senhor a ame. Eu quero que o Senhor a ame. Jesus então abaixou os braços, abriu os braços e deu um abraço naquela menina que estava na cadeira de rodas. Deu um abraço nela e disse assim: finalmente alguém me pediu aquilo que eu vim trazer na terra. Ele veio trazer amor, Ele veio trazer salvação. E nós o consideramos como um curandeiro muitas vezes. Podemos fazer os nossos pedidos, claro que podemos, temos todo o nosso direito. Mas o principal é a salvação. E se nós formos salvos, nós seremos ovelha daquele rebanho salvo. O Senhor salva um povo. E todos nós queremos fazer parte daquele povo. Então nesta noite, vamos pedir também para o Senhor, muito mais do que Ele nos cure, do que nos livre de todos os problemas que nós todos temos, né? Podemos dizer: Senhor, podes me amar, me salve, eu quero experimentar a Tua salvação. E é para isso que Ele veio. Ele veio para nos salvar. Salvação é a cura da alma. É essa que nós precisamos. Aí o nosso corpo também será curado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.